Tá, e aí, se a gente se separar, o que acontece com um negócio tão grandioso como esse que a gente tá fazendo? Terceiro vídeo do nosso diário de obra. Se você tá meio perdido o que tá acontecendo aqui, volte 2 vídeos, que é onde a gente começou essa história toda que a gente tá aqui conversando com vocês. Então estamos aqui nesse nosso terceiro vídeo para falar de um assunto tenso, que a gente nem sabe o que a gente vai falar porque a gente tá aqui no freestyle. A gente só sabe o tema. A gente só sabe o tema. Que a gente quer conversar com vocês um pouco sobre, tá, e aí, se a gente se separar, o que acontece com um negócio tão grandioso como esse que a gente tá fazendo? Não sei como você lida com o fato de construir uma casa, mas pra mim é um negócio, tipo, surrealmente grande, que eu não pensava que eu ia fazer isso aos 32, 33 anos. Eu achei que isso ia ser, tipo, lá pros 40, 45. Achei que eu ia ver meus 30 meio loucamente. Eu nunca achei que fosse construir uma casa, eu achei que fosse uma coisa de comprar uma casa e é isso. Pronto, e era isso. Uma das coisas que foi mais conflituosa pra gente, logo que a gente decidiu construir a casa, foram 2 coisas específicas. Uma delas era, se a gente se separa, o que acontece com a casa? E se a gente se separa, o que acontece com a nossa produtora? Porque a gente tem uma empresa junto. São 2 grandes sonhos, que os 2 estão dando muito certo e que a gente tá construindo junto. Assim, se a gente se separa, o que acontece? E se você também não conhece muito sobre as nossas histórias, eu e a Erika, a gente já foi casada, então é muito mais natural. No caso, né? Não aqui, né, em outros relacionamentos. Aqui a gente ainda tá noiva. E como eu acho que isso já aconteceu com a gente já entendeu que os relacionamentos, eles não necessariamente são eternos. Por mais que a gente se ama e o nosso relacionamento tem várias coisas que, né, comparado com os nossos relacionamentos anteriores, a gente mesma conseguiu ajustar, assim, né? A gente sabe que não necessariamente tudo é eterno, né? Por mais que tenha a sensação, né? Eu tenho a sensação, não, vai ser pra sempre. Eu tenho certeza absoluta, mas certeza absoluta não existe, né? A gente não tem tanta assim, né? Tipo, porque é isso, a gente já passou por uma coisa que foi muito difícil, que foi a separação dos nossos antigos relacionamentos, e que nesses relacionamentos a gente já tinha construído coisas, e que eu acho que quando você passa a ter coisas físicas, isso se torna muito mais difícil, porque, por exemplo, eu não tinha nada físico, eu não tinha uma casa, eu não tinha um carro, eu não tinha, né, não tinha uma produtora. No meu caso também, era alugado, apartamento alugado, então as coisas que eu construí em relação à produtora eram minhas, né? Nada foi construído junto. E mesmo assim foi difícil, né? Nossa, foi muito difícil. Então eu acho que é natural que isso tenha passado pela nossa cabeça. E eu acho que, na verdade, foi muito saudável a gente ter falado sobre isso entre nós duas, porque eu acho que tem coisas que, às vezes, os casais não conversam entre eles. Então, às vezes, uma das pessoas do casal pensa sobre isso, não verbaliza e guarda pra você mesma e vive o seu caos interno sozinho. E a outra pessoa pode ser que ela esteja passando pelos mesmos questionamentos e ela também não verbalize, e cada um fica no seu caos interno com as suas respectivas coisas, né? A gente teve muitas crises também, né? Crises assim, de tipo, meu Deus, que é isso? Será? Tanto você sozinha, eu sozinha, a gente junto, de tipo, não é. Elas são lindas e maravilhosas, olha como elas se entendem perfeitamente, e é um casal perfeito, que acho que as pessoas idealizam muito, né? Então pensa, vamos construir uma casa normal, tranquilo, mas não é tranquilo. Foram alguns meses até essa decisão ficar tranquila, né? E aí a gente tomou algumas ações extremamente práticas, né, com relação à casa, que era entender quanto cada uma tá colocando de investimento na casa, né? Quanto cada uma tá colocando de fato de dinheiro, porque se porventura acontecer de tipo, a gente se separou, a pessoa que tá saindo da casa, quanto que essa pessoa colocou na casa que ela não vai usufruir mais a partir daquele momento da separação? Quanto que ela mereceria, sei lá, não sei se merecia a palavra, né? Mas o quanto seria justo daquela pessoa levar embora em coisas materiais mesmo, em dinheiro pra fora daquela casa, porque ela fez um investimento naquela casa, e que agora que a gente tá trabalhando pra isso aqui se tornar realidade, a gente sabe o tanto que a gente tá trabalhando pra que a gente consiga construir a casa que a gente quer, né? Eu acho que isso é um terror pras pessoas. Assim, os relacionamentos que eu acompanho, eu não consigo ver ninguém que se sente à vontade de conversar sobre essas coisas, né? Tipo, a gente tem uma planilha, por exemplo, em que, pagou o projeto, então quem pagou o projeto e quanto foi? Pagou não sei o que lá do terreno e essas coisas. Acho que as pessoas têm um terror de pensar nisso, né? Só que pra gente é uma coisa bem prática mesmo.
E eu acho que quando a gente entrou nesse lugar prático, a gente saiu desse lugar emocional. Sim, foi de muito bom. ficar tipo, ai meu Deus, e aí, o que acontece? Oh meu Deus. É óbvio que toda a parte emocional, que é o que envolve a construção do sonho em si, que é o quê? A gente tá construindo um espaço enorme dentro da nossa casa, de uns 50 metros quadrados só de estúdio. Porque a gente tem uma produtora. Então, se um dia a gente se separa, provavelmente essa produtora não existe mais. E aí, o que acontece com esse estúdio? Ele vai virar um elefante branco ali, que a gente não vai saber o que fazer com ele, com a pessoa que fica dentro da casa. Eu acho que essas questões, elas, óbvio que elas ainda existem, mas elas ficam um pouco menores, elas têm um poder um pouco menor quando você vai para esse lugar prático, que foi o que a gente acabou fazendo para não enlouquecer, porque a gente no começo deu uma enlouquecida. Pra mim foi uma libertação até de, tipo, poder conversar sobre dinheiro, que... Sim. É uma coisa que eu nunca tive. E foi uma dor de outros relacionamentos, tipo, de não me sentir à vontade de poder conversar sobre dinheiro, sobre quanto ganha, sobre quanto gasta. Então, a gente consegue fazer isso e parece que... Não que fica mais fácil, não sei se fica eu mais acho que fácil. fica. O seu emocional, ele fica só pro que precisa mesmo, que é pro sonho. Tipo, eu não fico pensando, será que eu posso confiar 100% na Lari? Se a gente um dia separar, será que eu vou estar amparada com essa pessoa? Será que ela vai se tornar outra pessoa? Porque tem muito disso, né? De tipo, o relacionamento, você fica anos com alguém, quando separa, parece que você não reconhece aquela pessoa. Então, eu não acho que isso vai acontecer, mas eu também acho que ninguém achava quando aconteceu, né? Exatamente. Ninguém pensa que a pessoa vai se tornar outra. Então, como que a gente consegue se resguardar disso, né? Eu me proteger dela e me proteger de mim também, mesma coisa você, né? Tem um lugar também que a gente acaba entrando quando a gente decide casar, né? Que é o de, a partir de agora tudo é nosso, né? Você junta todas as finanças. Nós duas, nos nossos relacionamentos passados, com relação a essa parte financeira, a gente se sentiu um pouco prejudicada. Talvez do nosso relacionamento, a gente foi a parte que colocou mais grana, literalmente assim, né? Mas... acho que se sentir sozinha nesse planejamento da coisa. E né? aí, quando você sai desse relacionamento, você sempre acaba saindo, se sentindo... Eu não sei qual que é a palavra. Não é que é não usada, mas você sai se sentindo prejudicado. Acho que essa é a palavra, tipo, porque aí você sai desse relacionamento tendo feito muitos investimentos, literalmente financeiros e de tempo, né, para que tudo aquilo tivesse funcionado. E aí você sai sem a tua parte daquilo que você colocou, sabe? E aí existe uma parte sua que fica, puta, cara, talvez eu não deveria ter juntado, né, tudo da forma como eu fiz. E isso foi uma coisa que desde o início estava bem clara pra gente. E, gente, isso não é uma crítica a pessoas que juntam suas finanças, porque eu acho que... certo. Né? É só que no nosso caso, como a gente tem um passado que, né, isso foi uma coisa que pegou, a gente achou melhor seguir desse jeito. E que pra gente funciona, né? E que antes, no meu relacionamento passado, quando eu via casais que lidavam com as finanças desse jeito, eu achava mesquinharia. Eu achava, tipo... Parece frio, talvez, né? Muito frio. E parece falta de confiança, parece, sei lá, milhares de coisas. Eu acho que é justo que a gente se sinta confortável com tudo que a gente tá colocando dentro dessa casa. A gente tem tudo planilhado, a gente sabe o quanto cada uma tá colocando, porque se um dia o que a gente não quer aconteça, e eu acho que é aí nesse lugar que todo mundo tem que entrar nesse lugar de realidade, de que isso pode acontecer, a gente vai ter isso documentado, né? Vai ser um documento que a gente vai ter lá dizendo, a Erika botou tanto, a Lari botou tanto, só que ao mesmo tempo que a Erika botou esse tanto, os anos que ela ficou naquele lugar, ela usufruiu da casa, os anos que eu fiquei eu usufruí, óbvio, né? Não vai ser uma coisa tipo, toma aqui, a gente achou a casa na metade, esse porcelanato é seu, não é assim, mas assim, a gente consegue ter uma coisa mais concreta, sabe? Até mesmo para que a gente não tenha que entrar em conflitos que a gente já entrou no passado e a gente não quer entrar de novo, né? Eu acho que num caso remoto não vai acontecer, o universo não pode, mas num caso de separação já vai ser tão dolorido, né? A gente tem que diminuir essas dores, né? Assim, eu venho de uma família, meus pais são separados, meu pai teve um outro casamento com a minha madrasta que durou a minha vida inteira, assim, boa parte da minha vida e que também separou. Meu pai é casado por uma terceira vez agora. Assim, basicamente a minha vida inteira eu vi separações muito doloridas e eu vi as partes se sentindo lesadas mesmo, né? Um é por causa do dinheiro, outro é por causa do tempo, outro é por isso, outro por aquilo. E eu acho que tem muito de não falar, o medo de falar, o medo de achar que se eu falar isso a pessoa vai achar que eu amo menos ela. Sim. Não, deixa pra lá. E aí você vai ignorando isso, cara, que não é legal. No fim das contas, não é massa. Eu nunca vivi um relacionamento em que eu sentisse tanta segurança pra, por exemplo,
construir uma casa junto, Sim. sabe? Então, assim, a gente tá falando sobre tudo isso, é muito louco, né? Porque a gente passou o vídeo inteiro falando separação, 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 e a gente tá aqui no nosso terreno. Mas o meu objetivo de ter essa conversa com vocês é, primeiro, pra vocês entenderem que a gente não vive só o conto de fada, né? Essa construção dessa casa não é só conto de fada. Aliás, construir uma casa é zero conto de fada, gente, é muito estresse. É muito mais dor de cabeça. Normalmente fica só na foto, né? A foto bonita, com 5 post, dias com de textão. obra, a gente já teve várias coisas aqui que aconteceram. Também como uma forma de, tipo, instigar vocês a trocarem essa ideia entre vocês, né? Independente de quantos vocês são. Se vocês são 2, 3, 4, sei lá, poliamor aí, né? Quem tiver aí nesse projeto de não só necessariamente construir uma casa, mas dividir um lar, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essas conversas e deixar essas coisas claras, porque, tipo, por mais que foram alguns meses meio esquisitos, quando a gente começou a conversar sobre isso, passou. E, tipo, nem é mais uma questão, sabe? A gente nem conversa mais sobre isso. É só, tipo, amor, você botou aquele troço na planilha? Ah, botei, tá? Sabe? Tipo, é muito prático. E aí eu acho que é bom porque sobra tempo pra parte mais gostosa. Que é curtir a obra, que é decidir o que a gente vai fazer. E não é ficar remoendo essas coisas que são aquelas partes do medo. O medo passa, acaba o medo, acaba toda essa insegurança. Eu acho que rola aquele frio na barriga de conversar. Depois que você conversa, é como se tirasse um peso das costas, assim. Sim. E tipo, tá bom, é isso aí, vamos dar a mão aqui, vamos aí, e bora. E não é que a gente tá falando, né, que a gente tem tudo na planilha e que ela ganha o dela, eu o meu, e não é que a gente não faz coisas juntas, a gente faz tudo junto. Tudo junto, né? E não é que, se a Lari não tiver e só eu tiver, só eu vou fazer. Não, lógico que não, pelo amor de Deus, é uma família, né? Sim, O que a gente tá falando é de ter controle mesmo sobre as coisas e sobre a nossa individualidade também, que eu acho que é muito importante. E eu acho que até quando se casa, eu tenho a sensação de que as pessoas acham que elas viram um ser só. E Larissa e Érica são seres, um único ser, e a gente esquece que a gente é indivíduo também, né? Sim. E para isso aqui ser de longo prazo, para durar muito tempo, precisa dessa individualidade. Então a gente tá cuidando disso, basicamente pensando que a gente quer que seja para sempre. Para isso a gente tem que usar táticas diferentes, né? Exatamente. Muita coisa que não dá pra fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então a gente é uma aposta, assim, no que a gente tem, né? A gente sabe, não sabe. Vai dar certo. Mas tá funcionando por enquanto. E eu acho também que uma das coisas que tá acontecendo com a gente agora e que é uma grande consequência de todas essas conversas é que a gente não tá ansiosa. A gente tá bem curtindo, a gente tá empolgada, assim. É muito Mas diferente, né? Empolgação é quando você tá animada, você tá feliz de ver os processos. Mas a gente não tá desesperado pra ver essa casa pronta. E isso era uma coisa que eu queria muito, né? Eu conversei muito com a Érica disso no começo, de tipo, eu não quero que a gente fique desesperada pra sair da onde a gente tá e pra vir morar nessa casa. A gente tá empolgada, porque a gente sabe que vai ser a casa dos sonhos. Mas a gente não tá ansiosa com aquela ansiedade ruim, sabe? De tipo, meu Deus, vai ser pra ontem, porque a gente não vai. Essa obra que vai durar 1 ano e meio. Ou então você pensar, só vou ser feliz quando eu estiver naquela casa. Não. Aí é o que você tem e você não dá muito valor, né? E você fala muito sobre curtir o processo, né? Sim, e é uma coisa que a gente tá tentando fazer, né? Eu tô aprendendo também, né? Tipo, vários dias agora a gente senta ali, ó, naquela grama ali e a gente fica vendo a obra. Tipo, os trator passando, a gente fica ali só observando a obra acontecer. E eu acho que isso é muito legal porque, cara, eu não sei se eu vou construir outra casa na minha vida. Então, eu preciso curtir muito a obra dessa casa, porque talvez seja a única, né? Talvez não, mas assim, pode ser que seja. Então, como eu não consigo saber se vai ter outra, eu preciso curtir muito, ver os tratores passando aqui, arrancando terra, os caminhões saindo, e fazer um café pros moços que tá fazendo as coisas aqui, e, tipo, decidir onde a gente vai colocar cada tomada da nossa casa. Todas essas coisas que talvez seja uma única vez que a gente vai fazer, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo bem devaneio, bem do jeito que a gente gosta de fazer as coisas aqui nesse canal. Eu quero muito que ao longo desses diários de obra a gente traga esse tipo de conteúdo também, não só vlogs, não só questões sobre a obra. E se você tiver alguma pergunta específica sobre essas coisas que a gente tá falando aqui, bem do coração assim, você deixa aqui pra gente que a gente vai incluir nas nossas próximas temporadas desse diário de obra. E eu acho que eu queria saber também como as pessoas dividem essas coisas dentro da própria família. Assim, é assim também com vocês? Porque eu sinto que só a gente faz assim. Mas vai ver não, né? Outras famílias também. Acho que várias Então fazem. comenta isso, como que é a divisão aí na sua casa, na sua família. É isso aí, gente. E se vocês gostaram desse vídeo, ao som deste avião, deixa a nossa hashtag aqui. Ai, que vídeo bom! E a gente se vê No próximo vídeo. Tchau! Até amanhã, gente. 7 horas, hein? Beijo. 19 minutos. Nossa, só isso?